Sabe o que ele está dizendo para Jó para este momento? Rapaz, aí é meu filho, eu conheço, eu sei que ele aguenta. Aí é meu filho, eu conheço, eu sei que ele suporta. Fica tranquilo, ele é fiel, mas Jó, nós perdemos tudo. Jó, nós não temos mais nada. Que Deus é esse que nos deixa de uma situação dessa? Que Deus é esse que está tirando tudo de nós? Que Deus é esse que deu a vida aos nossos 10 filhos, agora tirou ele de nós? Que Deus é esse? Ele continua olhando para Deus, mas assim, não, Deus é fiel. Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Se ele existe, ele já te abandonou. Se ele existe, ele já te deixou. Ele diz, mulher, eu entendo a tua dor, eu entendo o teu sofrimento, mas você fala como uma louca. Está lá em cima, sentado, assistindo tudo. Ele está sentado no controle de tudo. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele se levantará. Ele se levantará. Ele se levantará. Ele se levantará. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Acerca de Jó, que fala sobre Jó. O que eu acho interessante no texto de Jó é que Jó, ele não é avisado por Deus das provações que irá passar. Ele não é avisado por Deus das dificuldades que vai passar. E é interessante quando você olha para essa situação de Jó, porque quando você, eu acredito que todos aqui têm filho, ou neto, ou sobrinho, que seja, mas ninguém melhor que o pai e a mãe para conhecer o seu próprio filho. E é interessante isso porque você conhece as limitações do seu filho, você conhece as limitações da sua filha. Se alguém disser para você assim, ó, eu preciso de um menino para carregar um tijolo para dentro de casa, e você sabe que o seu filho ele já não é daquela força, tem que ser rápido. E se você sabe que ele não é ágil, você não vai dar essa moral para ele. Você não vai, então tem que ser alguém rápido, não posso falar não. Mas se ele é rápido, você fala assim, não, pode chamar meu filho. Mas ele consegue, ele vai ser rápido? Vai sim. Porque você bate no peito e garante ele. Você sabe das limitações dele. Você sabe até onde ele pode ir, você sabe até onde ele alcança, você sabe aonde você não vai passar vergonha. Você pode falar assim, pode chamar minha filha para cozinhar. Ela faz um bom arroz? Você vai olhar, não, pode chamar que ela faz um bom arroz. Ela sabe fazer lasanha? Sabe fazer lasanha. Pode chamar que ela faz. Ela sabe fazer feijoada? Aí você já fica assim, não, aí feijoada, você não vai dar isso para ela. Por quê? Você sabe o limite que é. Mas você bate no peito e tem orgulho, sabendo assim, não, pode chamar meu filho que ele vai. Quando você sabe que ele vai cumprir, quando você sabe que ele vai dar conta. Quando Deus está provando Jó neste momento, que Satanás dá uma volta pela terra e diz assim, tem visto meu servo Jó? Deus fala para ele, tem visto meu servo Jó? Fala assim, eu vi ele, mas ele tem de tudo, de nada lhe faz falta, e é por isso que ele te serve, por isso que ele te adora, de nada faz falta, e por isso que ele adora. Aí Deus falou assim, o que você quer fazer com ele? Vem fazer, só não tira a vida dele. E ele falou assim, tudo bem, eu vou tirar, pode ficar tranquilo que eu vou tirar. Sabe o que Deus estava dizendo neste momento? Deus estava dizendo assim, quando ele permite que Satanás toque na vida de Jó, sabe o que ele está dizendo para Jó para este momento? Ele falou assim, rapaz, aí é meu filho, eu conheço, eu sei que ele aguenta. Aí é meu filho, eu conheço, eu sei que ele suporta, eu sei que ele não vai blasfemar, eu sei que ele não vai murmurar, eu sei que ele não vai parar de orar, eu sei que ele não vai parar de buscar, eu sei que isso não vai tirar o glória a Deus da boca dele, eu sei que isso não vai tirar o aleluia da boca dele. Passa por lá e você vai ver que o meu servo Jó vai passar. Glória a Deus. Deus olha para você neste momento, irmão, olha para a tua vida, e Ele conhece a sua situação, Ele conhece o que você está passando, que há muitas das vezes você está dizendo, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, mas isso bater na sua casa, quando isso bater na sua mente, o que Deus quer que você se lembre, é que Ele lá em cima está dizendo, Ele vai passar, Ele vai passar, Ele vai passar, meu filho, Ele aguenta, é minha filha, ela aguenta, eu sei que eles aguentam. Glória, namaiga, soldequer, amagai, oramaiga, sobicondaramagai. E o interessante, que lá está Jó vivendo a sua bela vida, porque ele orava pelos seus filhos, ele tinha bens materiais, você conhece a história.
Mas de repente vem Satanás e começa a tocar em tudo que ele tem, começa a tocar nos seus bens, começa a tocar em toda a sua área material. Mas o mais doído foi quando cada um vem dando uma notícia pior: ó, você não tem mais servos, Jó, você não tem mais gado, a sua riqueza foi embora. Até aí Jó está suportando, até aí Jó está ouvindo, está calado. Mas chegou um momento em que Jó está recebendo a pior notícia: que os seus 10 filhos, perdem a vida. Os seus 10 filhos. E quando os seus 10 filhos, ele recebe a notícia de que seus 10 filhos agora está morto, a Bíblia vai dizer que ele rasga as suas vestes, ele se inclina diante do chão e ele diz assim: Deus me deu e ele tomou, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Glória. Irmão, é bonito pregar, é bonito falar, mas viver, meu Deus do céu. Seja Jó agora por uns instantes. Só notícia ruim, tentando começar do zero. A Bíblia não vai dizer se deu para ele desenterrar os filhos dele lá, que estava debaixo, que o vento bateu nos 4 cantos da casa e matou todos os filhos dele, todos os 10 filhos. A Bíblia não vai dizer se ele conseguiu pegar algum corpo para enterrar. Agora imagine você olhando a mulher de Jó do lado dele, chorando, lamentando, e ele falando assim: não, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Fica tranquilo, Ele é fiel, Ele é fiel. Mas Jó, nós perdemos tudo, Jó, nós não temos mais nada. Que Deus é esse que nos deixa de uma situação dessa? Que Deus é esse que está tirando tudo de nós? Que Deus é esse que deu a vida aos nossos 10 filhos e agora tirou ele de nós? Que Deus é esse? E Jó, em um momento blasfema do Senhor Deus, em nenhum momento ele reclama, em nenhum momento ele questiona Deus, dizendo por que Deus está fazendo isso. Não, ele continua olhando para Deus, mas assim: não, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus. Quantos dias será que ela ficou de luto, irmão? Quem já perdeu um filho aqui? Quem já perdeu um filho sabe a dor? Quem já perdeu um ente querido? Mas 10 de uma vez só. A mulher dele sem entender nada. E Jó falou assim: fica tranquilo, nós vamos trabalhar e vamos conseguir tudo de novo. Eu vou trabalhar, nós vamos conseguir, Deus vai nos dar graça. Ele tem saúde, ele tem saúde, até que Satanás sobe de novo, até Deus. Eu falei para você, que ele aguentava. Eu falei para você, olha ele, está lá o fiel, vai trabalhar de novo. Mas ele tem saúde, ele tem saúde ainda. Deixa eu tocar na saúde dele, deixa eu tocar no corpo dele, você vai ver que ele vai blasfemar. Deixa eu tocar. Deus falou assim: tem liberdade, só não lhe tire a vida, mas vai lá. Jó acorda pela manhã, irmão, com uma chaga inexplicável. Alguns acreditam com uma elefantise ou trombose, mas a sua pele está inchada, está estourando ferida por todo o corpo. A sua esposa não pode abraçá-lo, a sua esposa não pode beijá-lo, a sua esposa agora não pode ter qualquer intimidade com ele próximo, porque agora a sua carne está apodrecendo. A mulher dele olha para ele e diz assim: você não pode mais dormir comigo, você não tem condições mais de ficar nesta casa. Joga ele num canto, acredito eu, e lá está agora ele pegando um caco de telha, tentando se refrescar, tentando se aliviar da dor, tentando se aliviar da coceira.
Aquela mulher olha para a situação, porque agora vê que o seu esposo não tem saúde para trabalhar, e que eles não têm mais nada para dizer. Que Deus é fiel, porque está numa situação delimitada, está numa situação sofrida, e ele está agora sem questionar Deus, se coçando com um caco de telha, se coçando com um caco de telha. Mas a sua mulher vai vendo o cotidiano, vai vendo a vida que estava levando agora. Ela olha para Jó com toda aquela dor, com todo o sofrimento. Ela fala assim: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus, Jó? Se ele existe, ele já te abandonou. Se ele existe, ele já te deixou. Você não tem mais nada, você não tem mais saúde. Abandona esse Deus e morre. Abandona esse Deus e morre. Ele olha para um lado e para o outro. Não está olhando para a circunstância. Ele diz: mulher, eu entendo a tua dor, eu entendo o teu sofrimento, mas você fala como uma louca, porque ele está lá em cima, sentado, assistindo tudo. Ele está sentado no controle de tudo. E ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará, ele se levantará, ele se levantará, ele se levantará. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Adore, 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 adore. Oh, glória a Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Em outras palavras, nós estamos dizendo: ele está sentado assistindo tudo, mas quando ele se levantar, mulher, você vai ver o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus nunca perderá, e nunca perdeu o controle. Ele nunca perdeu o controle. Deus ainda continua no controle de tudo. Ele ainda continua no controle de tudo. Ele ainda continua no controle de tudo. Falta saúde, ele está no controle. Falta dinheiro, ele está no controle. Está faltando porta aberta, ele está no controle. Está faltando salvação, ele está no controle. Ele continua no controle de tudo. Oh, glória. Oh, glória. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Como que Jó viu isso? Como que Jó viu isso, irmão Alcides? Como que ele viu isso, irmã Thalita? Ele olha para o lado, ele não tem saúde. Chega 3 amigos agora, falando para ele: Jó, confessa seu pecado, rapaz, abandona o seu pecado, ele tudo vai mudar. Ele não enxerga um consolo. Ele não tinha um hino da Lauriette para ouvir, irmão. Ele não tinha um pastor lá para dizer a palavra de Deus. Diz assim, não tinha. E ele está olhando para os lados e para o outro. Sabe qual é a diferença? E ele consegue ver no meio da situação. A mulher dele olha assim: nós estamos sem filhos, nós estamos sem dinheiro e você está sem saúde. E ele consegue só olhar para o céu. Ele consegue só olhar para o céu e falar assim: eu sei que Ele está lá, eu sei que Ele está lá, Ele está vivo, o meu Redentor não está morto. O que resolve tudo, que está no controle de toda a situação, Ele está só sentado, mas eu sei que Ele vai se levantar. Glória. Sabe qual é a diferença? Sabe o que eu vejo para Jó? Porque Jó, ele não olha a circunstância. Ele não olha a circunstância, irmã Thalita. Ele não olha. Porque se ele olhasse a circunstância, ele falou assim: rapaz, Deus não está nessa casa não.
Se ele olha a circunstância, ele fala: Deus não está nessa vida não. Mas ele não olha a circunstância. Sabe por que as suas forças estão morrendo? Sabe por que você está falindo? Sabe por que você parou de orar de madrugada? Sabe por que você parou de buscar Deus? Porque você parou de olhar para o Redentor que está lá te assistindo e está olhando para a circunstância, está olhando: eu não tenho dinheiro, o negócio é parar, eu não tenho nada na minha casa que me traga alegria, não acontece nada diferente. Eu já estou há anos na igreja, há anos que Deus fala de promessa, há anos que Deus fala disso e daquilo outro, e nada acontece. Entrou 2022 e eu estou na mesma coisa. Aí você olha para a circunstância, não tem mais vontade de vir para a igreja, não tem mais vontade de orar, tem vontade de entregar obra, tem vontade de parar de vir para a igreja, tem parar de vontade de culto, parece que tudo é ilusão, não tem mais forças para dobrar o joelho e para falar com Deus. Mas um dos segredos da vitória de Jó, e o segredo da vitória de todos aqueles que venceram, é porque não pararam. A Bíblia diz, pastor Nilson, que aquele que pede recebe, e ao que bate a porta ela se abre, e ao que busca ela encontra. E o interessante é que se você parar de bater numa porta, ninguém vai vir para abrir. Mas se você insistir e não desistir de bater na porta, você verá Deus do outro lado dizendo: abre a porta porque ela está batendo, abre a porta porque ele está batendo. A mensagem de Deus é uma só: não pare, 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 não pare. Amanhã de queria bagaço, adagaço de queria bagai, não manga sou de queria. Talvez você tenha todos os motivos, irmãos, para desacreditar em Deus. Você tenha todos os motivos para não acreditar que Deus está na tua vida. Talvez a lógica da vida, do que você está vivendo, está dizendo isso. Mas Deus está dizendo para você hoje: ei, para de olhar para a circunstância, porque Deus não precisa de um banco. Deus não precisa Ele não precisa, irmão, da matéria. Deus tem a sua palavra, e a palavra dele muda a sua vida hoje. A palavra dele, se você abraçar e dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar. Faça um propósito de 7 dias na tua casa, 7 dias de jejum, de oração. Faça um propósito, faça a prova de Deus, como já foi dito aqui esta noite, como já foi pregado aqui esta noite. Faça a prova de Deus, acredite na tua palavra. Se os discípulos tivessem decidido falar assim: não, nós pescamos a noite toda e não conseguimos nada, vamos parar por aqui mesmo, vamos embora, não é a tua palavra que vai mudar. Mas não, Pedro acreditou e disse assim: segundo a tua palavra, deu tudo errado à noite, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra nós vamos jogar a rede. E quando eles jogaram a rede, sozinho não dava para puxar, teve que chamar mais pessoas para puxar. Oh glórias a Jesus, oh glórias a Jesus. Jesus quer ver até onde vai a tua fidelidade. E parar não é a melhor opção, desistir não é a melhor opção. Eu sei que você tem motivos para parar de orar, se olhar para as circunstâncias, tem motivos para parar de acreditar, se olhar para as circunstâncias, mas Deus está dizendo para você esta noite: eu ainda te escolhi, eu ainda continuo no controle de tudo, eu ainda continuo no controle de tudo, eu ainda continuo no controle de tudo. Então ora, dá glória, chora, dá aleluia, mas exalte ao Deus que tem os céus e a terra. Não pare. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu continuar a história para você. É interessante isso, porque Jó está agora recebendo a mensagem dos seus amigos. Ele fala assim: rapaz, vocês estão no errado, eu não pequei não, eu não lembro de ter feito nada, eu não vou confessar o que. Chega um momento da história de Jó, chega um momento da palavra de Jó, que Jó está olhando para a sua situação e ele começa a oscilar.
nos últimos capítulos ele começa a oscilar. Ele começa a dizer assim, ele começou a olhar para a circunstância e começou a dizer assim: como que alguém planta o bem e colhe o mal? E não consigo entender isso. Ele começa a dizer assim: eu amaldiçoo o dia em que nasci, era melhor eu não ter existido. Porque olha o que eu estou vivendo aqui. Já começa a questionar e não entender. Porque se você planta o bem, tem que colher o bem, não é o mal. E ele está tentando entender por que ele está colhendo aquele mal, por que aquilo está acontecendo com ele. Com toda a experiência de sua vida, ele começa a dizer: eu não olhei para a virgem, eu não cobicei outras mulheres, eu não fiz outro, eu não fui injusto com outras pessoas, pelo contrário, eu ajudei, eu pratiquei o bem, eu orava pelos meus filhos, eu sacrificava pelos meus filhos, eu pratiquei o bem. E porque esse mal me sobreveio, o que está acontecendo? Ou qual é a ordem, qual é a lógica? Glória a Deus. Aí você olha assim e fala assim: ó, tem razão. Só que Deus está ensinando algo para Jó, que ele entendeu neste capítulo aqui que nós lemos. Ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aguente o processo, minha irmã. Aguente o processo, meu irmão. José tinha tudo para desistir do sonho. José tinha tudo para desistir do sonho, mas ele continuava crendo que Deus ia realizar o sonho. Tanto é que ele falou assim: rapaz, quando ele está lá na prisão, irmão Alcides, quando ele está lá na prisão, ele está conversando com uma pessoa assim, as pessoas estão conversando, está dizendo assim: existe um moço ali que interpreta sonhos, se chama José, ele interpreta sonhos. Ele mais do que ninguém podia dizer assim: rapaz, para de acreditar nesse negócio de sonho. Deus me deu um sonho lá atrás, quando eu tinha 16 anos de idade, estou com 30 anos agora e nada aconteceu ainda. Para com esse negócio de sonho. Ele é o primeiro que podia dizer isso, mas ele falou assim: não, chega aqui os três. Aí ele falou assim: rapaz, daqui 3 dias você vai morrer, não vai ter jeito não, mas você, rapaz, daqui 3 dias Deus realiza o seu sonho. E daqui 3 dias, quando Deus realizar o seu sonho e você voltar para lá, lembra-se de mim. Ele era o primeiro que tinha que desacreditar, mas ele disse assim: rapaz, eu tenho tanta certeza do Deus que eu sirvo, que ele está dizendo que daqui 3 dias o teu sonho realiza. O meu ainda não aconteceu, mas o seu realiza daqui 3 dias. Sabe o que eu vejo? Eu vejo alguém entendendo o processo. Ele está entendendo o processo. Pergunta se o homem lembrou dele. Lembrou nada. Ficou mais 2 anos lá na prisão ainda. Mas ele ainda continuou acreditando que Deus realizava sonho. Você conhece a história. Se José para, irmão, se José para e fala assim: ó, acabou. Você está entendendo? Que o maior erro nosso é parar de orar, parar de acreditar. Enquanto o povo está lá no deserto, falou assim: nossa, que nuvem bonita. Enquanto eles estão acreditando, Deus está dizendo: a terra que manda leite e mel de vocês. Quando eles deixaram de acreditar, falou assim: ó, desse povo aqui só entra 2 na terra, dessa multidão aí só vai entrar 2, só Josué e Caleb. Os demais 40 anos aqui, porque essas crianças que vão crescer 20 anos para cima, irmão, 20 anos para cima, vocês não vão entrar na terra. 40 anos, as crianças que crescer que vão entrar na terra, porque deixaram de acreditar. Quem para de acreditar morre no meio do deserto. Morre no meio do processo. Mas quem acredita está igual Caleb. Quem acredita está igual Caleb. Caleb, quantos anos você tinha? Eu tinha 45. E agora eu tenho 85. Mas ainda tenho o mesmo vigor, ainda tenho a mesma alegria da promessa. Me dá a terra, me dá a terra, me dá a terra. Jesus está perguntando para você aqui esta noite, se você ainda acredita, se você ainda acredita.
Você está com o time, os que acreditam ou os que deixaram de acreditar, porque os que acreditam já está recebendo, os que acreditam já está recebendo, os que acreditam já estão recebendo. Glória, glória. Nama soldequeria. Os que acreditam já estão recebendo da parte de Deus. O segredo é não parar. Jó não parou. Quando Deus viu que Jó estava assim, irmão, Deus está tentando ensinar alguma coisa para Jó. Olha que interessante, irmão, eu fiquei por anos estudando a Bíblia assim, tentando entender essa passagem de Jó. Quando Deus responde Jó, quando Deus responde Jó, o sofrimento dele é grande. Se fosse eu respondendo Jó que está questionando neste momento assim, por que eu nasci, Deus? Aí eu ia vir assim, irmão, eu ia vir assim, eu no lugar de Deus, ia vir assim, falei assim, calma Jó, não temas, vem cá meu filho, está comigo, abraçou assim, não. Eu pensava assim, irmão, mas quando você vê Jó, falou assim, quando Deus vai falar com Jó, quando Deus vai responder Jó, que ele está no processo, ele falou assim, Jó, aonde você estava? Olha que interessante, ele chega num redemoinho, Deus chega num redemoinho, a presença de para Jó, e diz assim, Jó, aonde você estava quando eu fiz o sol, quando eu fiz a lua? Aonde você estava quando eu fiz as estrelas e estendi no céu? Aonde você estava quando eu fiz o mar e deu limite para ele? Aonde você estava quando eu criava o belmonte, ou hipopótamo, ou rinoceronte? Aonde você estava quando eu formava os troncos dos ossos dele forte? Aonde você estava quando eu visitava o ventre de uma mulher e formava ossos pequenos lá dentro e formava um ser vivo dentro dela? Aonde você estava, Jó, quando eu criava os nervos, quando eu criava o olho? Aonde você estava quando eu criava as frutas? Aonde você estava quando eu dava as frutas, dizendo, você é da maçã, você é da laranja? Aonde você estava, Jó, quando eu estava criando este mundo? Aonde você estava, Jó, quando eu estava fazendo tudo isso? Quando eu estava planejando tudo isso? Quando eu estava criando tudo isso? Aonde você estava, Jó? Eu fiquei olhando assim, mas que resposta é essa? Que resposta é essa? E Jó entendeu tudo. Jó, quando ele olha isso, ele começa a responder. Deus diz assim, Senhor, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Sabe que Deus estava dizendo para Jó, Jó, quem criou o sol fui eu, quem criou a lua fui eu, quem deu o limite para o mar fui eu. Sabe o que ele estava dizendo para Jó? Jó, eu continuo no controle de tudo, eu continuo no controle de tudo. Jó, eu continuo no controle de tudo. Uma soldequeria. Caramanga soldequeria, bagasoldequeria, gabasoldequeria. Se coloque de pé por gentileza. Caramandequeria, masoldequeria. Orubasoldequeria, magai. Aragassolderrécia. Ele continua no controle de tudo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quem entendeu a mensagem? Glória a Jesus. Eu convido você a fechar os olhos neste momento. Oh, glória a Jesus. Irmão, Deus sabe que essa situação não está fácil, Deus sabe, mas não é hora de parar de orar, não é hora de parar de buscar. Já olha para Deus e diz assim, Senhor, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Deus olha para Jó e fala assim, agora você entendeu que neste mundo quem controla tudo sou eu. Se o mar não passa do limite é porque eu dou ordem para ele. Se a lua aparece à noite é porque deu ordem para ela. Se o sol aparece de dia é porque eu dou ordem para ele. Se as estrelas se estendem no céu, sou eu que dou ordem. Eu continuo no controle, Jó. E tudo que você passou aí é só um processo. Deus abençoa Jó. Deus abençoa Jó e dá a ele o dobro de tudo o que tinha. Tudo o que tinha Deus deu em dobro. Nasceu mais 10 filhos. A Bíblia diz que Jó criou esses 10 filhos, viu os netos crescendo, viu os bisnetos crescendo, e viu
até a 4ª geração. Glória a Deus. Deus tem algo lindo para você aqui hoje. Na Maia Sol da Queria. E por mais dura que seja a sua prova, não está no limite de Jó. Na Maia Sol da Queria. Então Jesus está olhando para você hoje e diz assim: eu continuo no controle. Calma. Na Maia Sol. Pode louvar. Feche os olhos. Tem mais alguém sentindo a presença de Deus aqui ou é só eu? Na Maia Sol da Queria. Ramanga Sol da Récia. Glórias a Jesus. Se inscrever e ativar